Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar a trazer esse giro de informações do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, vamos às notícias do Mengão. Depois da derrota na Libertadores na última quarta-feira para o Central Córdoba em pleno Maracanã, o Flamengo virou a chave, viajou a Porto Alegre e com propriedade venceu o Grêmio em plena arena do Grêmio por 2-0. Faremos agora uma análise fria, porém objetiva, da vitória do Flamengo sobre o Grêmio ontem à tarde pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sem soberba nenhuma, poderíamos dizer que o Flamengo fez um treino de luxo ontem em Porto Alegre contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. A partida na Arena do Grêmio começou de forma atípica, pois o não comparecimento da torcida gremista descaracterizou os grandes jogos que as duas equipes já fizeram ao longo de suas histórias. O Flamengo iniciou a partida praticamente com um time que é considerado titular, somente com Michael no lugar de Gonzalo Plata, que até então vinha entrando como titular. O Flamengo, desde o início da partida, teve o domínio e o controle total do jogo, não dando praticamente nenhuma oportunidade do time gaúcho de imaginar poder conquistar uma vitória na tarde de ontem. O Flamengo saiu na frente logo no início da partida, antes dos 4 minutos de jogo, em jogada individual de Arrascaeta, que, passando pelo goleiro Thiago Volpi, deu números iniciais à partida. O Flamengo seguiu no primeiro tempo, empilhando oportunidades de ampliar esse placar, não conseguindo aumentar e como consequência não conseguiu matar a partida já no primeiro tempo, que é um erro quanto mais que o Flamengo está cometendo de criar várias oportunidades no primeiro tempo e não conseguir convertê-las em gol. O Flamengo, o segundo tempo veio e o mesmo filme se repetiu. Flamengo totalmente com o controle da partida, desperdiçando chances e se complicando, até que numa tabelinha Cebolinha Arrascaeta, o craque uruguaio da camisa 10 do Mengão deu números finais à partida, coroando assim uma exibição espetacular de Jorge de Arrascaeta. Todos os jogadores tiveram um desempenho satisfatório. Apenas, no meu entender, Bruno Henrique mostrou-se um pouquinho abaixo, um pouquinho disperso e um pouquinho desatento em lances que ele não costuma perder. O grande nome da partida, sem dúvida nenhuma, Arrascaeta, que fez os 2 gols e participou muito bem durante a partida. A partida não trouxe só coisas boas para o Flamengo, ela também trouxe algumas coisas ruins, né? Por exemplo, ela deu para o Flamengo 2 jogadores pendurados pelo cartão amarelo para a próxima partida, quarta-feira, 21h30 no Maracanã, contra o Juventude. Eric Pulgar e De La Cruz estão pendurados pelo cartão amarelo. Arrascaeta, mesmo ainda sem a melhor da condição física, mostrou que o craque faz sim a diferença. Em 2 lances geniais, decidiu favoravelmente ao Flamengo a partida contra o Grêmio, nos dando aí mais 3 pontos na tabela de classificação. O Flamengo, com o resultado e os demais jogos da rodada, assumiu a liderança da competição por conta dos critérios de desempate, já que em número de pontos o Palmeiras tem a mesma quantidade de pontos que o Flamengo, ou seja, 7 pontos. Com os 2 gols marcados ontem contra o Grêmio, Arrascaeta segue fazendo história com a camisa do Flamengo.
pois ontem ele se isolou como o segundo maior artilheiro estrangeiro de todos os tempos do clube com 78 gols, ultrapassando também o ídolo Júnior na lista da artilharia geral. Inclusive, Júnior, durante a transmissão da Globo, disse que é uma honra ter sido ultrapassado por Arrascaeta. Com os 2 gols marcados ontem diante do Grêmio, Arrascaeta chegou a 78 gols com o manto sagrado, ficando a 16 gols de Doval, maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, que tem 94 gols. Depois da partida, a delegação rubro-negra deixou Porto Alegre por volta das 22 horas do domingo, chegando ao Rio de Janeiro um pouquinho antes da meia-noite, e o Flamengo se reapresenta hoje à tarde no CT Ninho do Urubu, onde o técnico Felipe Luiz, juntamente com o elenco do Flamengo, vão iniciar a preparação para enfrentar o Juventude na quarta-feira no Maracanã, partida que é importante, pois pode novamente garantir o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, edição 2025. Durante o programa MengoCast da Flamengo TV, em que foi entrevistado na última sexta-feira pelo João Guilherme e pelo Rei Kraus, o ídolo maior da torcida rubro-negra, Arthur Antunes Coimbra Zico, confirmou que conciliou as datas na sua agenda e que será, sim, o chefe da delegação do Flamengo no Super Mundial de Clubes da FIFA em junho próximo nos Estados Unidos. Uma grande notícia, né? Um grande chefe de delegação, o Zicão, chefiando a equipe do Mengão no Mundial. O basquete do Flamengo voltou a jogar pelo NBB 2024-2025 ontem à tarde na cidade de Bauru, quando venceu o time local por 88-84 na penúltima rodada da fase de classificação da competição. Com o resultado de ontem sobre o Bauru, o Flamengo garantiu a segunda colocação na fase de classificação, independentemente do resultado da última partida contra o Franca, que acontecerá amanhã, terça-feira, no ginásio Pedrocão, em Franca. Os destaques da partida de ontem pelo Flamengo Basquete foram Alexei Borges com 24 pontos, Jack Johnson com 16 pontos e Juan com 11 pontos. Então tá aí o Mengão já garantido na segunda posição na fase de classificação do NBB. Bom, depois da rodada com os jogos de sábado, o Campeonato Brasileiro prosseguiu ontem, domingo, com a realização de 6 partidas. Vejam os jogos e também os resultados. Bahia 1, Mirassol 1, Grêmio 0, Flamengo 2, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza 0, Internacional de Porto Alegre 0 e Atlético Mineiro 2, Vitória da Bahia também 2. Com apenas 2 rodadas disputadas em sua fase de grupos, o Flamengo já é o líder do ranking de público pagante em competições da Conmebol, com 53.095 torcedores de média de público pagante. Nessa questão aí, não tem quem bata o Mengão. Por isso, tanta raiva e tanto ódio do mais querido do Brasil. O Flamengo faz agora mais 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Juventude e Vasco da Gama, antes da decisão contra a LDU pela Libertadores lá em Quito. Depois da LDU, o Flamengo enfrenta o Corinthians também no Maracanã. Então, quer dizer que pelo Campeonato Brasileiro, as próximas 3 partidas que o Flamengo vai fazer contra Juventude, Vasco da Gama e Corinthians, todas serão no Maracanã. Olha aí a grande chance para a gente abrir gordura na liderança dessa competição. Amanhã, terça-feira, acontecerá a reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo para a aprovação das contas do exercício 2024, último ano da gestão Rodolfo Landim no Flamengo. Haverá também uma análise sobre o orçamento do ano passado, como ele foi realizado e se ele atendeu às expectativas daquilo que foi planejado no início do ano passado. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!